o Ministério da Justiça publicou uma medida que proíbe a venda de alimentos no formato de órgãos genitais para menores de 18 anos. Alegando que é para... Agora resolveu. Agora resolveu, Brasil. Essa pouca vergonha. para proteção dos hipervulneráveis. E surgiu porque estavam fazendo sucesso uns crepes e doces em formatos sugestivos, tá? Na Câmara, o deputado Otônio de Paula pediu uma audiência para discutir a venda da Barbie transexual, em homenagem à atriz Laverne Cox, sugerindo que ela serviria para confundir as crianças sobre a natureza dos gêneros. Olha, essa Barbie, a Barbie ela vem com esse plano de confundir há muito tempo, hein? Ela é... Isso é... O Espírito Santo não confunde ninguém. não, Eu mas- estudo teologia há uns 10 anos, não entendi até agora. Não, mas a Barbie Mas a trans... Barbie trans- A gente vai debater agora o quanto que essas preocupações são legítimas e o quanto tem de exagero aí. Então chilica lá com nós na hashtag Papo de Segunda no GNT. Lembrando também que essa loja que vendia esses produtos, A gente tem uma foto desses produtos só dessa loja? Chama lá putaria, né? Como é que é? Lá putaria, La não é? Putaria? La Putaria, exatamente. Lá putaria. Aliás, Ipanema, maravilhosa. São Cheguem os lá. crepes com os formatos e tal. E a loja, ela já não vende esses produtos Pra menor de 18 anos. Isso não é uma questão pra loja, ela já não vende, já tá resolvido. Já tá. Mas o que a gente quer saber, o que é a preocupação com a exposição dos hipervulneráveis ao crepipi e à crepepeca tem de legítimo? O que é xilique, Christian? Olha, os hipervulneráveis são aqueles que têm problema com o zíper. Zíper, né? Não conseguem lidar muito bem com essa região, né? Mas eu diria que o que isso tem de mimimi é desviar a atenção, né? É recriminar aquilo que pode ser assim, o pretexto para que as famílias falem sobre sexo, para que as crianças coloquem questões difíceis, que são aquelas que fazem a gente pensar, para que a sociedade brinque um pouco mais com essa questão. Ou seja, há uma série de coisas interessantes em você brincar com a sexualidade, né? Agora, o que não é mimimi nisso é isso assumir áreas legislativos, né? A hora que você tem uma lei, a hora que você ocupa o espaço público dizendo isso é proibido, isso vamos dizer assim, uma afronta à ideia de que a gente não deve pegar uma moralidade específica e universalizá-la. É assim que funciona o recalque, é assim que funciona a intolerância, porque eu vou dizer, não, por que a sua moral é pior ou melhor que a minha? Eu vou pôr a minha, né? Isso já se infiltra na lei, já é um problema, a gente precisa deflacionar a lei da sua infiltração moral, e agora vem, então, um conjunto de normas voltando a isso que é arcaico. Isso é Afeganistão, isso é pré-moderno, isso é uma afronta ao que é o debate público, né? O que deviam ser as leis. Um flagrante, um sintoma tão vergonhoso, além de ser um assinte, né? O Brasil com fome e o cara legislando tão maluco. Parece que moramos na Suécia, né? Hã? Parece que moramos na Parece Suécia. que moramos na Suécia. É. Mas eu acho que tem um problema da humanidade com esse assunto. Que não é só desse conservadorismo quanto contra o crepipi e a crepepeca, sabe? Eu acho que é um conservadorismo que eu vejo, inclusive, no nosso cinema, eu vejo no audiovisual, eu acho. Por exemplo, vou fazer uma cena e tal, que eu vou te dar um tiro, claro que o revólver é de brincadeira, claro que é tudo falso. Mas quando a cena é de sexo, É de verdade. muda tudo. Nossa, você se sentir desconfortável. Fala, Elisa, você tá bem? O que tá acontecendo? Fica todo mundo... Tudo muda. Eu falo, não, faz de conta, não vamos trepar, não. Por que ali muda o registro de todo mundo? Inclusive do espectador também, né? Que olha e fala, sexo é de verdade, eu tiro não. Exatamente. Né? Eu também quero ser ator aí. Não, então, mas é muito louco, porque eu sinto isso. Eu sinto que é geral, a humanidade tem problemas. Gente grande falando assim, eu vou fazer um, você vai fazer o dois. Eu acho estranho uma pessoa grande falando, vou fazer um, fazer o Fazer dois. um é xixi, cocô, é isso? Xixi, cocô. Fazer o número 1. É o número 1. Então, um negócio, você vê propaganda sei lá, pra solteiro.
soltar o intestino. Né? Você tem a moça, olha, agora tudo está funcionando muito bem. Aí passa umas setas dentro da pessoa. A mamãe, o trânsito passa dentro da moça. Você não entende. Então não se fala, a sociedade toda com prisão de ventre, sem poder falar cu. O sangue também da menstruação azul, né? A menstruação azul. Então é um negócio mal resolvido, que os indígenas resolveram há muitos anos. Aí é que está para mim. Para mim, eu vou lá no fundo da parada, acho que é a falta dos ensinamentos dos povos originários que deu nesse abismo. Interessante. A civilização, se a civilização considera nudez crime, deu ruim. Moralidade não é formada por regras universais, né? Moralidade é um efeito de um conjunto de fatores. Tem a ver com disputas de poder, de grupos de poder. O Nietzsche foi um filósofo que estudou isso muito profundamente, né? Mostrando até etimologicamente como é que palavras que significavam, por exemplo, bom e mal, que tinham significados praticamente inversos ao que passaram a ter depois. Havia uma moral aristocrata por conta de um grupo aristocrata que dominava a sociedade e que tinha uma certa ideia de bom, que era relacionada à guerra, relacionada à crueldade até, relacionada à conquista. A emergência do judaísmo conseguiu operar um outro sentido no interior da palavra bom e, portanto, inverteu completamente a moralidade humana. Então, a moralidade humana é alguma coisa que está em permanente disputa. Tem a ver com grupos sociais, tem a ver com território, tem a ver com acontecimentos da história. Tudo isso é testemunho de uma experiência que é a nossa, que é uma experiência acidental, não essencial, que é da ordem do que eu chamaria de um fundamento negativo do mundo. Ou seja, o mundo não tem um fundamento positivo, que é também conhecido como Deus. E que esse fundamento teria como corolário um conjunto de leis escritas, literalmente até, né, nessa perspectiva, em pedra, portanto seriam cláusulas pétreas que determinariam a moralidade humana. O problema é que muita gente pensa assim. Sempre que eu falo isso, eu faço questão de falar que eu não estou desvalorizando a experiência religiosa. Eu valorizo muito a experiência religiosa, todo mundo sabe. Olha que coisa legal até. Essa semana eu fiz um grande amigo, que é um padre jesuíta. Olha. É o Mário de França, um intelectual extraordinário, uma figura humana assim, belíssima, defensor de uma ética de bondade radical. Os nossos papolovers sabem que eu sou casado com uma católica praticante. Então o problema não é exatamente a religião monoteísta. Mas quando, como o Christian falou, né, quando o monoteísmo se mistura com a legislação e tenta conduzir o debate público, aí a gente tem um problema. A religião tem uma mão tão forte, porque, bancada, né? Porque torna o debate obscurantista, né? Em vez de a gente... Quem devia estar conduzindo esse debate eram profissionais ligados à sexualidade infantil, psicanalistas, psicólogos, professores, né? Partindo da premissa de estudo, de argumentação, de evidências. Mas não é assim. Da saúde. Tem a ver com muito saúde. exigente ele. Agora o de educação tem que, pelo amor Eu de acho Deus. menos traumático. português. Acho menos traumático ver, sei lá, uma criança ver uma cena de sexo sem querer, ou sei lá, pode acontecer de entrar no quarto e ver, do que assistir a jornais sangrentos. Tem isso e O também tempo tem... inteiro, bala, time, morte. O tempo inteiro violência. Uma psicanalista que eu adoro, Elisa, que é a Françoise Doutor, que eu considero ela uma mistura de Clarice Lispector com uma bruxa, que é mais ou menos a mesma coisa, né? E ela tem uma frase que eu nunca esqueci, assim, que ela costumava dizer que uma criança ela pode suportar qualquer verdade, desde que bem preparada e tal. O que ela tem muita dificuldade de suportar é o tabu. É aquele clima Claro. de interdito, pestilento na casa. Isso é que é faz mal à perverso. criança. Mas eu acho que essa discussão aqui não é sobre proteger criança, em lugar nenhum. Ela tá disfarçada de proteger a criança. Ela é só mais uma tentativa com sucesso dessa galera que usa esse tipo de bandeira
meio que é impossível de não se concordar. Vamos salvar as crianças? Claro. Vamos. Vamos. Vamos pedofilia errado? Vamos proteger. Vamos proteger, Vamos protegê-las de nós, né? Nossa cultura. Só que tá aí. essa galera, e aí é importante, tem um amigo meu que lançou um livro muito bom, chamado Diálogo Possível. Não cheguei ali. Muito bom, tá em muitas livrarias por aí. O Christian falou Christian que tá bom, gostou né? muito, hein? Um livro que vale E a uma das pena, coisas que necessário. propõe ali é que você devolva a palavra o sentido delas, né? Então, assim, a gente tem que começar falando que uma pessoa ser conservadora ou de direita não quer dizer que ela é mau caráter ou que ela é menos inteligente. Existem muitas pessoas sérias de direita e conservadoras. Essa gente que não são conservadores nem de direita, são bolsonaristas, que Reacionários. são reacionários, são radicais e tal, eles entenderam esse mecanismo que eles pegam um assunto, eles pegam um signo aí pop, assim, estão falando muito de uma creperia em Ipanema que faz comidas fálicas. E aí eles vão para o Ministério Público e falam, não sei o quê. Eles não estão em absoluto querendo defender criança. Quem quer defender criança vai para o Brasil profundo, que é o lugar, que é um dos países que mais tem prostituição infantil. Eu estou falando de meninas de 8, 9, 10 anos que são lá jogadas pelos próprios pais para se prostituírem. Cadê esse sujeito lá? Eu acho que Cadê isso, nas João? escolas, na educação, Cadê o na sujeito, creche? por exemplo? Outro dia eu soube uma coisa incrível. As camisinhas dadas pelo SUS são péssimas. São grossas, tem pouco lubrificante, são feitas sem piada nenhuma, são feitas em padrões asiáticos, ou seja, são diferentes dos nossos. Claro. E não faz cabem, com que né? o jovem tenha pavor de camisinha. Lógico. Cadê esse sujeito falando sobre isso? Muito bom. Entendeu? João, a maior parte dos abusos e violência contra a criança é praticada dentro da família. Isso. Ou por alguém conhecido. Nesse contexto, o que você consegue dizendo que nós não vamos falar sobre sexo, não vai ter educação sexual, nem comer coisas parecidas que levantem o assunto? Perfeito. Você cria uma educação sobre o silêncio. Sobre o tabu, aquilo que o Francisco... Não falar, não perguntar, sentir vergonha e culpa. Daí, quando acontece, qual vai ser a reação da criança? Claro. Não falar. O silêncio. E o silêncio Não é denunciar, sempre não igual. contar isso pros Proibido, outros. dá medo. O Freud dizia assim, todo delírio ele tem um grão de verdade. Ou seja, funciona pelo seguinte, no fundo tem algo aí relevante sendo dito que é, temos crianças em perigo. Sim, nesse país. Temos. Jovens negros de periferia sendo assassinados, políticas sendo derrogadas, falta de escola, insegurança no espaço público. Faz sentido. Então você pega uma coisa que é verdadeira, muda a chave e ativa um discurso que não vai tratar do problema. Ou seja, é feito para reproduzir a causa. Sem contar que tem uma distorção muito doida. Se você olhar, às vezes, essa mesma pessoa que está pregando isso, querendo invadir o Estado que é laico, desse moralismo, essa pessoa brinca com o piruzinho do menino, que eu já cansei de ver essas cenas. Faz já cansei, namorar os dois na mesma idade. Não, isso é muito doido, perguntar para uma criança, é sua namorada? Não, minha senhora, eu agora eu completei minha dentição. Entendeu? Eu não Eu ia falava. amar essa criança que fala, não, minha senhora, eu acabei de completar a decisão. E jogando... Não, se ela pudesse falar e dizer, há um ano eu não andava, não tô entendendo. Como assim? Mal sei quem sou eu. Sabe? E jogando por Essa causa da pergunta- Barbie, porque daí tem a Barbie trans. E é muito interessante ver os pais não sabendo lidar com a própria sexualidade, com a sexualidade diferente da sua, e aí achando que então a criança vai ficar louca. Ao contrário, a criança entende tranquilamente. Fala, mas como é que eu vou explicar pra minha filha que o João e o Francisco estão juntos? Ué, você vai falar que eles estão juntos. Aí ela vai falar, tá. E ela vai brincar de Tem Barbie. uma frase muito boa que alguém falou, não me lembro quem, que disse que se essa sugestão fizesse mudar alguém, sua personalidade, os seus desejos e tal, não existiria gay no mundo, porque a televisão só tem beijo hétero. É Então as verdade. pessoas vão ficar vendo os beijos héteros, você é hétero, essa é a fábrica de só ia ter hétero no mundo. E essa coisa de você poder exatamente, muito ao contrário, ao invés de não falar sobre isso, vamos falar sobre o diferente de você?
Então, o diferente do João é uma mulher, é uma pessoa trans, é uma pessoa... Ah, é um gay. Vamos falar sobre o diferente. Vamos introduzir Claro, a criança no tem uma diferente. idade que a pessoa tem que se aprender. Óbvio, Lógico, ninguém tá né? falando que quer falar com 2 anos. É, aqueles 2 anos. Ó, esse é um peru, essa é uma xereca. É lógico, é com... É a tristeza, a gente tem que falar assim, a gente tem que falar nesse tempo agora. Gente, Fabio, mas ninguém tá falando. O adulto deseducador, ele tem medo das perguntas, né? Ele acha que uma pergunta que ele não tem resposta é uma ofensa à autoridade dele. Ou seja, ele prefere que aquela criança não faça perguntas, ele não quer escutar as perguntas da criança no tempo dela. O que vai acontecer? Essa criança vai, diante daquilo que ela não entende, reagir com o mesmo tipo de brutalidade que está sendo imposta.